Em 5 segundos, alerta geral. Alerta geral. O seu direito, a sua voz, o compromisso com a verdade, o programa que defende você. No ar. Alerta geral. Alerta geral. Olá, bom dia. Às 7 horas no Ceará. Estamos dando início ao Alerta Geral deste início de semana, segunda-feira, 11 de março de 2019. A temperatura prevista para hoje na capital cearense é de máxima de 29 graus e uma mínima que deve ficar em torno dos 25 graus. E a partir de agora você confere os destaques do programa de hoje. Dirigentes da Associação dos Prefeitos se reúnem nesta segunda-feira com deputados federais para discutir demandas urgentes dos municípios cearenses. Governador Camilo Santana sanciona a lei que dá desconto de 12% no imposto sobre transmissão e doação de bens. Bairros fantasmas. Mais de 7 mil imóveis do Minha Casa Minha Vida estão inacabados na Grande Fortaleza e no interior do estado. Desaposentação. INSS não pode tomar dinheiro de aposentado, diz Supremo Tribunal Federal. Insegurança e dúvidas nos caminhos da reforma previdenciária. PEC da Previdência antecipa novas mudanças trabalhistas. Consumidor desamparado. Vítimas de golpes com cartões podem não ter direito a ressarcimento. Mais um escândalo na Prefeitura de Juazeiro do Norte. Arnon aluga terreno do próprio irmão para instalar lixão. E Ministério Público pede suspensão do pagamento. E mais. Governo quer amenizar mudanças no BPC para evitar que proposta da reforma da Previdência seja rejeitada. Essas e outras informações você confere a partir de agora na edição de hoje do Alerta Geral. No Alerta Geral, o comentário de Luzenor de Oliveira. O ano está começando para valer na agenda política brasileira. Afinal, por tradição e cultura, as coisas só começam a andar mesmo no Brasil após o carnaval. Seja ou não com essa tradição, o certo é que, como as maiores decisões políticas do país passam pelo Palácio do Planalto e principalmente pelo Congresso Nacional, a agenda com muitos projetos políticos começa a ser cumprida. Uma das maiores polêmicas e uma das mudanças mais impactantes na vida dos brasileiros, na vida dos cearenses, é a reforma da Previdência Social. O projeto entra na pauta desta semana da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. O governo se articula com os aliados para aprovar o texto com a instituição de novas regras para a concessão de benefícios previdenciários. Sejam quais forem as mudanças aprovadas, os brasileiros terão uma nova realidade sendo construída a caminho da aposentadoria. As regras mais duras são defendidas por economistas e técnicos do governo federal como única saída para o equilíbrio das contas da Previdência Social. A conta para você, trabalhador, trabalhadora, é amarga. Ninguém quer perder, mas o governo considera que o sacrifício precisa ser de todos. O assunto que está no seu café da manhã entra na pauta de hoje do jornal Alerta Geral. Ao meu lado, Lucínia Barbosa, e no bate-papo político, o jornalista Beto Almeida. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Acompanhe o Ceará Agora em nossas redes sociais e você pode acompanhar ao vivo no Facebook do Ceará Agora o Alerta Geral. Estamos também no Twitter e Instagram. O WhatsApp do Alerta Geral, 0 operadora 85 98940 2385. 7 horas e 4 minutos. A equipe econômica discute uma proposta alternativa para as regras do BPC destinado a deficientes e idosos em situação de miséria. O objetivo é amenizar resistências do Congresso às mudanças incluídas no projeto de reforma da Previdência. Integrantes do governo estudam ajustar o valor e a idade de acesso ao pagamento. Uma das versões debatidas prevê um benefício de R$ 600 por mês a cidadãos de baixa renda a partir dos 62 anos e de um salário mínimo a partir de 68 anos. A ideia representa uma flexibilização do plano original do Ministério da Economia.
O projeto de reforma enviado ao Congresso prevê pagamentos de R$ 400 a idosos a partir dos 60 anos e de um salário mínimo só a partir dos 70 anos. O endurecimento das regras do BPC foi um dos pontos mais atacados da reforma por deputados e senadores de diversos partidos. O principal receio da equipe econômica é que as regras mais duras sobre um benefício destinado a idosos miseráveis contaminem a reforma. Alterações no BPC são consideradas uma fonte preocupante de resistências, principalmente no Norte e no Nordeste, que tem 216 das 513 cadeiras das câmaras dos deputados e 48 dos 81 assentos no Senado. As duas regiões concentram um pouco mais de 40% dos idosos que recebem o benefício. São 7h05. Descarga elétrica atinge jogadores no distrito de Sangradouro. Quem tem as informações é Vanderlei Moisés. Jogadores de futebol da localidade de São Domingos, na zona rural do município de Santa Quitéria, ficaram feridos após serem atingidos por um raio durante um treino no fim da tarde da última sexta-feira. Os atletas começavam um treino quando, por volta das 17h30, a descarga elétrica atingiu o local e todos os jogadores caíram no chão. Um dos atletas ficou sem conseguir enxergar, outro chegou a desmaiar no local e, quando se recuperou, relatou dores de cabeça. 3 jogadores foram socorridos para o hospital de Varjota e de lá transferidos para a Santa Casa de Sobral, onde passaram por exames e foram liberados ainda na noite de sexta. Os demais jogadores que estavam no campo ficaram desorientados, porém conseguiram se recuperar após alguns minutos e não foi necessário levá-los ao hospital. Em outro campo, próximo do local onde o raio caiu, outros atletas também sentiram o impacto da descarga elétrica e caíram também no chão, mas nenhum jogador precisou ser socorrido. De Santa Quitéria, da 97.3, Vanderlei Moisés, para o Alerta Geral. São 7h07, energia volta a piscar em Guaraciaba do Norte, mais uma vez irritando a população. De Assis Lira. Há mais ou menos 2 semanas, a empresa Enel mandou um representante para uma reunião aqui em Guaraciaba, a convite do prefeito Adail Machado. Nesta reunião estavam presentes o Poder Público Municipal, através do prefeito Adail Machado, a Câmara de Vereadores, a CDL, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a Rádio Sons Unsat, através da nossa pessoa. Nesta reunião, a empresa se propôs a mudar a situação da energia em Guaraciaba, já que pisca demais. Desde então, melhorou um pouco a situação. Piscava aqui e acolá, mas não causava tantos transtornos. Agora, ontem, domingo, a empresa se superou. Não tem como contar a quantidade de vezes que a energia piscou desde as 14h30. Um absurdo. A população inteira reclamando da má qualidade, mais uma vez, do serviço da empresa Enel. Vamos torcer que agora a coisa volte a melhorar, pois ontem foi um negócio sério, informou de Assis Lira para o Alerta Geral. Mais de 7 mil imóveis do Minha Casa Minha Vida estão inacabados no Ceará. O Carlos Silva tem mais informações. O Ceará contabiliza 7.065 imóveis do Minha Casa Minha Vida inacabados. De acordo com a Secretaria das Cidades, 12 empreendimentos com participação do governo do estado estão com conclusão pendente, somando as mais de 7 mil residências a serem disponibilizadas para famílias cearenses. 6.653 do total de imóveis inacabados são em Fortaleza e 412 em municípios do interior. Cerca de 28 mil pessoas aguardam o fim das obras para ocuparem seus novos lares. As construções dos residenciais começaram entre 2012 e 2018, de modo que a implantação de parte delas já se arrasta por quase 7 anos. Segundo a Caixa Econômica Federal, responsável pela gestão dos contratos de alguns dos empreendimentos, 3 unidades do Programa Habitacional do Ceará estão com obras paralisadas e com edital em andamento para a escolha de nova construtora. A previsão, estima a instituição, é que o processo de contratação termine ainda no primeiro semestre de 2019. As 3 estruturas mencionadas são os módulos 3, 4 e 5 do residencial Cidade Jardim, do José Walter, e podem ser comparadas
atualmente é um bairro fantasma. As paredes dos 4 andares de cada residencial foram todas erguidas nos 55 blocos. Mais de 6 anos depois do início das obras, os 880 apartamentos que poderiam beneficiar cerca de 3.500 pessoas só abrigam um matagal alto repleto de lixo. Outros 3 residenciais, cujas obras ainda estão inconclusas ou nem sequer foram iniciadas, são o Alto da Paz 2, no bairro Vicente Pinzon, e Luiz Gonzaga 1 e 2, no Ancuri. Informou para o Alerta Geral, Carlos Silva. 7h10. INSS não pode tomar dinheiro de aposentado. O Elton Silva. O INSS não pode descontar verbas concedidas judicialmente e recebidas de boa-fé de aposentados e pensionistas, principalmente no que diz respeito à desaposentação, medida considerada ilegal pelo Supremo Tribunal Federal em 2016. A determinação partiu do próprio Supremo, do Superior Tribunal de Justiça e até de norma interna do INSS que barra o desconto. Mesmo com tantas decisões que impedem o débito, o Instituto continua descontando diretamente nos contra-cheques. Casos recentes no país dão conta desses descontos, que chegam a 30% do valor do benefício. A expectativa agora é sobre o resultado do julgamento no próximo dia 13, quando o STJ deve bater o martelo sobre esse desconta, não desconta nas aposentadorias e pensões. Para o advogado João Badari, o Instituto até poderia cortar valores referentes à tutela antecipada, quando o juiz mandava pagar antes da sentença final, mas cortar e cobrar valores transitados em julgado somente se o INSS judicializasse o processo, ou seja, de forma administrativa, o INSS não pode descontar. O Elton Silva, da Sunzum Grande Cariri, para o Alerta Geral. Ceará é o segundo estado com maior número de assassinatos de mulheres em 2018. Solon Vieira. O Ceará é vice-campeão nacional em um ranking, no mínimo, indesejável. O estado foi o segundo do país onde mais se matou mulheres no ano passado. Foram 447 homicídios dolosos, sendo 26 registros de feminicídios, casos em que os assassinatos contra mulheres ocorrem por questão de gênero. As informações são do Monitor da Violência, que contabiliza homicídios, feminicídios e latrocínios. São Paulo, com 461 mulheres assassinadas, lidera a estatística, sendo 136 feminicídios. O Ceará, de acordo com o monitor, teve um aumento de 27% no número de ocorrências, comparado a 2017, quando foram registrados 352 homicídios de mulheres, com 18 feminicídios. Dentre os casos que mais abalaram a sociedade no ano passado, o de Stephanie Brito, morta a pauladas em 1º de janeiro de 2018, no bairro Mondubim, é o mais lembrado. A jovem de 22 anos teve o corpo desovado próximo a uma lagoa. O assassino confessa, seu ex-namorado, foi preso 1 ano depois do crime e disse ter agido por ciúmes. Outro caso ocorreu no Crato, quando a cuidadora infantil Silvane Souza foi morta pelo ex-marido na frente do filho em agosto do ano passado. O ex-marido disse que matou a ex-esposa porque não aceitava o fim do relacionamento. Da Sonzunsat Grande Cariri, Solon Vieira para o Alerta Geral. Destaques do Bate-Papo Político. O seu café da manhã com as notícias da política que mexem com a sua vida. As mudanças que mexem com o seu dia a dia na área da Previdência Social após o Carnaval. A agenda política entra em ritmo normal a partir desta segunda-feira. E mais no Bate-Papo Político. Bom dia, jornalista Beto Almeida. Bom dia, Luzenor. Bom dia, os ouvintes. Bom começo de semana, Luzenor. Exatamente isso. E após esse recesso de Carnaval, Luzenor, a expectativa esta semana, exatamente na quarta-feira, é de instalação da Comissão de Constituição e Justiça para dar início à reforma da Previdência. A pressiona deputados federais a assumirem pautas de interesse dos municípios do Ceará em Brasília. Dirigentes da entidade
tentam mobilizar hoje, segunda-feira, os representantes do Ceará em Brasília. E pontos dessa pauta com a bancada cearense, Luzenor, serão levados, inclusive, como ponto principal também, a Marcha Nacional dos Prefeitos em Brasília, de 8 a 11 de abril agora do próximo mês, Luzenor. E ainda, Beto Almeida, mais um escândalo em Juazeiro do Norte. O Ministério Público Estadual pede à Justiça que o prefeito Arnon Bezerra suspenda pagamento de aluguel de terreno a um irmão. E a retomada aqui na Assembleia Legislativa e também na Câmara Municipal de Fortaleza, Luzenor, das atividades no recesso pós-carnaval. Daqui a pouco, muito mais dentro do bate-papo político. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Os benefícios sociais. As informações previdenciárias mais importantes do seu dia. Todo sábado às 7 horas da manhã, Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Apresentação Lucinha Barbosa. Alerta Geral. No ônibus, alguns gestos são gratuitos e todos deveriam conhecer e adotar. Quer ver alguns exemplos? Bom dia, por favor, obrigada. Viu? Esses gestos simples fazem toda a diferença. Ao entrar no ônibus, no terminal de integração ou nos pontos de parada, seja mais tolerante e gentil. Respeite o profissional do transporte coletivo. Lembre-se, quem dá gentileza recebe gentileza. Um transporte melhor começa por você, passageiro. Uma campanha do Sindi Ônibus por mais gentileza. Alerta Geral. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Alerta Geral. O mosquito Aedes aegypti transmite doenças graves que podem colocar a saúde da sua família em risco. Por isso, não deixe água parada. 8 em cada 10 focos estão dentro de casa. Verifique vasos, garrafas, caixas e qualquer objeto que possa acumular água. Lixos e ralos de banheiro devem estar sempre bem fechados. Entre em ação. A melhor defesa é a prevenção. Uma campanha do governo do Ceará contra o mosquito. Alerta Geral. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. Quando o ônibus chega... Sai. Ah, eu primeiro. Ô, o senhor tá lá na fila. Eu tô na fila, hein? O lugar é meu. E Dona Francisca, de 70 anos, é atropelada pelos demais passageiros. Ela entra pela frente com o cartão do idoso na mão, mas não consegue lugar para sentar, mesmo tendo assentos preferenciais nos ônibus. E se fosse a sua mãe? Ou melhor, e se fosse você? Um dia também vamos envelhecer. Por isso não esqueça, Idosos Primeiro. Uma campanha da Defensoria Pública do Estado do Ceará, em parceria com o Sindi Ônibus e o Sinterônibus. Alerta Geral. Quer falar com a grande Fortaleza e interior do estado? Estamos aqui no Jornal Alerta Geral, das 7 às 8 horas, de segunda a sábado. Jornalismo com qualidade e compromisso com a verdade. Aqui e na internet. Alerta Geral. São 7 horas e 18 minutos. A tramitação da reforma previdenciária é o principal projeto da agenda política em 2019. As mudanças nas regras para os brasileiros se aposentarem mexem com os bastidores políticos e mobilizam os aliados e opositores do governo federal, como conta o Carlos Alberto. O jogo de pressão começa a mudar os rumos das articulações políticas do Palácio do Planalto para abrir caminho favoráveis à aprovação da reforma previdenciária. Com essa linha de raciocínio e pressionado pela cúpula do Congresso, por líderes aliados e por investidores, o presidente Jair Bolsonaro decidiu entrar diretamente no jogo da aprovação da reforma da Previdência e deu sinal verde no último sábado para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, organizar e encaminhar para o Palácio do Planalto os pedidos de nomeação para o segundo escalão do governo nos estados. Uma prática considerada legítima e comum a todos os governos. Segundo Maia, só o fato de o presidente receber os parlamentares, conversar com eles e ouvi-los já vai fazer muita diferença no humor de deputados e senadores
que gostam de se sentir prestigiados. As articulações que ganham uma nova etapa a partir desta segunda-feira envolvem também deputados federais do Ceará, que aceitam o ônus do desgaste pela aprovação da reforma previdenciária desde que haja bônus, ou seja, compensação. A partir desta segunda-feira, os olhos do governo federal são voltados à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, por onde começa a tramitar o projeto com as mudanças nas condições para os trabalhadores se aposentarem. Carlos Alberto, com notícias da Previdência, para o Alerta Geral. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Colocando em pratos bem limpinhos, Luziano, essa notícia do Carlos Alberto é o seguinte: o governo finalmente acordou e vai ceder na negociação da reforma da Previdência, começando pela indicação dos cargos políticos de segundo escalão nos estados. Ou seja, acabou aquela história do governo utilizar de que iria fazer uma negociação diferente, de que a questão não iria ser apenas o toma lá da cá. Na realidade, pode ser legítimo? É, mas a prática é exatamente a mesmíssima utilizada por todos os governos. E eu não estou aqui fazendo uma crítica ao processo, como é que vai se dar, não. Eu acho o seguinte, que aliado tem que ter bônus mesmo. Concordo plenamente. Os parlamentares que vão dar sua cara a tapa, que vão fazer a reforma, que vão fazer a aprovação e a defesa da reforma da Previdência, precisam ser tratados como aliados. E como aliados tem que haver realmente distribuição de cargos. Esses cargos estão aí até agora parados, Luziano. Aqui mesmo no estado do Ceará, só para a gente citar um exemplo muito clássico, o INCRA, por exemplo, está entre aqueles 16, pelo menos, estados que tiveram, por exemplo, a destituição dos seus integrantes. E ainda tem muitos outros cargos aqui mesmo. Outro exemplo, o DENOX, ninguém sabe nem como é que vai ficar. Inclusive, na Assembleia Legislativa semana passada, o deputado Walter Cavalcante propôs até uma criação de uma comissão para sair em defesa do DENOX. Ninguém sabe se o DENOX realmente está ameaçado ou não de extinção. Seja como for, o governo está cumprindo o que ele deveria ter feito há muito tempo, Zeno. Partir para o ataque, literalmente, mostrar a cara, sair para fazer a negociação e aprovar o texto da reforma da Previdência. Ou faz isso, ou o governo, Luziano, Jair Bolsonaro, começa muito mal. São 7 horas e 22 minutos. Agora, quando você fala sobre ônus e bônus, que os aliados precisam ter, o bônus pelo desgaste que porventura venha a acontecer em relação à aprovação de determinadas medidas polêmicas, como é o caso da Previdência Social, também, Beto Almeida, esse bônus precisa ser entendido como uma compensação a quem votará a favor da reforma previdenciária ou de outros projetos, mas desde que esses projetos não sejam prejudiciais a quem dar o melhor dos bônus para os deputados federais, para os eleitos, que é o mandato nas urnas. Exatamente, mas aí tem um detalhe, dizendo, olha só, uma reforma como essa, ela por si, ela é impopular, porque ela mexe, Luziano, com direitos, ela mexe, se não com direitos, com privilégios. A gente basta citar aqui, por exemplo, a categoria dos servidores públicos, aqueles que têm melhor salário, que vão realmente pagar mais o pato, como se diz, nessa questão da reforma, mas não só eles. Na outra ponta, a oposição já se articula porque sabe que dentro da reforma tem vários jabutis, várias pequenas coisas que causam desgastes no governo, exatamente junto à outra ponta da população, que é a menos privilegiada. O exemplo, falou-se muito claro já do BPC, o benefício de prestação continuada. Do ponto de vista fiscal, Zeno, é nulo para o governo, do ponto de vista do impacto que terá. Quando você fala do ponto de vista fiscal, numa linguagem mais popular, do ponto de vista da economia. Se o governo quer economizar, diminuir gastos, equilibrar as contas da Previdência Social, não acabando, que não é o caso, mas reduzindo de forma brusca o benefício do BPC, o volume de dinheiro a ser economizado, na sua linguagem, é quase insignificante para justificar essa mudança tão brusca na vida de milhares de pessoas e milhares de cearenses. Insignificante, inclusive, para justificar o desgaste político que o governo tem com essa medida, inclusive correndo o risco, Luziano, de inviabilizar outros pontos importantes da reforma para o governo,
por conta desse episódio do BPC. Não é à toa que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já propôs, sexta-feira mesmo, foi manchete nos vários jornais, à tarde, dizendo o seguinte, que o ideal era que o governo retirasse esse ponto do BPC, dessa discussão agora da reforma da Previdência, porque esse é um dos pontos que vai e que pode, na realidade, acabar trazendo muitos dissabores para os deputados, que já começam a sofrer pressão, e principalmente para o governo. E é inevitável, Beto Almeida, esse desgaste para os deputados federais que tendem a votar pela reforma da Previdência Social, mesmo esclarecendo e justificando que essas mudanças são necessárias para garantir no futuro o equilíbrio da Previdência Social. Agora, como irão reagir esses deputados federais ao serem abordados em Tauá, Crateús, Santa Quitéria, Russas, Aracati, Iguatu, Acopiara, apenas para citar essas cidades, quando se depararem com trabalhadores rurais que estão ali no dia a dia da atividade no campo, querendo o guarda-chuva da Previdência Social e de repente serão surpreendidos com medidas mais duras que os obrigam a contribuir por mais tempo para garantir no futuro esse benefício previdenciário. Qual é a reação? Diante desse cenário de pressão em todos os setores, os deputados federais irão mesmo dar a cara para apanhar? Zenô, uma coisa é certa, e eu senti muito isso nesse período de carnaval, eu até circulei pelo interior do estado. Claramente, o governo ainda não tem avançado na comunicação eficiente com a população, Zenô. A população não está entendendo assim, está entendendo exatamente o contrário, que a reforma da Previdência é muito ruim, que vai tirar direitos, que vai tirar benefícios, principalmente da população pobre. Eles estão preocupados com a aposentadoria do trabalhador rural, com toda a certeza, estão preocupados com a questão do BPC, para ir com essa proposta de pagar R$400 para início, para você chegar apenas ao salário mínimo quando tiver 70 anos, ou seja, Zenô, não tem sido eficiente. E a pressão sobre a bancada federal do Ceará, como também das outras demais bancadas, não será pequena. E não é só por parte da classe menos favorecida, não. As grandes corporações de servidores públicos já estão também se articulando e fazendo a sua pressão, chamando para negociar os seus representantes. Fortemente atingidos pela proposta de reforma previdenciária enviada pelo governo ao Congresso Nacional, os servidores públicos preparam um lobby poderoso para defender a manutenção daquilo que o próprio ministro da Fazenda, Paulo Guedes, classificou de privilégios. Além de fazer pressão diretamente nos parlamentares que vão votar o projeto, as categorias também elaboram, Beto Almeida, um plano de ação com ramificações nas bases eleitorais dos deputados, com o objetivo de desestabilizar a base aliada do governo no Congresso Nacional. O que é plano de ação com ramificações nas bases eleitorais? É, por exemplo, de disseminar a informação que a reforma previdenciária é prejudicial aos trabalhadores. É um segmento que é atingido diretamente pelas mudanças nas regras da aposentadoria e também é um segmento que representa de forma numérica expressiva votação para quem quer se manter na Câmara Federal, vai sempre em busca de votos. É um segmento extremamente organizado, bem informado e que vai exatamente utilizar de toda a sua argumentação, do seu poder de articulação junto à bancada federal, ou seja, cada deputado federal vai ser abordado individualmente, chegando até aquele limite que nós vimos ano passado, de deputados serem abordados em filas de aeroportos, em restaurantes, em espaços públicos. Não tenha dúvida de que isso vai acontecer. A pressão vai ser grande, Luciano. É enorme. A insatisfação é grande. E a gente observa do outro lado, se você observar, o governo federal não tem feito esse papel a contento. Basta ver as polêmicas, as inutilidades em que o próprio presidente Jair Bolsonaro se envolveu, Luciano, quando poderia estar imerso, utilizando o seu potencial nas redes sociais, o grande número de servidores, para que ele pudesse exatamente fazer a defesa da reforma da Previdência. Mas não, se envolve em polêmicas, Luciano, que eu diria desnecessárias. Não utiliza o espaço que tem ele e todos os seus filhos para fazer a reforma da Previdência do modo como se esperava. São 7 horas e 29 minutos. Daqui a pouco, Beto Almeida, nós vamos voltar a esse assunto, reforma previdenciária, porque afinal, o
principal cardápio dos brasileiros, dos cearenses, nesses próximos dias na agenda política brasileira. E também vamos conversar sobre a reunião que a Associação dos Prefeitos do Ceará realiza hoje em Fortaleza com deputados federais. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Vai fazer um evento e não tem como transportar os convidados? Fretar. Está precisando de uma van para curtir um show com a galera? Fretar. Vai fazer um passeio com a turma para uma cidade ou praia mais distante? Fretar. Nós temos a solução em transportar pessoas. Com uma grande frota, estamos no mercado há 14 anos, oferecendo nosso serviço com segurança e cordialidade. Nós somos a Fretar. Solicite seu orçamento 3023-0307 ou contato@fretarlogistica.com.br. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. São 7 horas e 31 minutos, a gente fala muito sobre as mudanças nas regras para os brasileiros se aposentarem, mas a reforma que está no Congresso Nacional e disciplina novos rumos da Previdência Social mexe também com a vida da relação dos trabalhadores com as empresas, ou seja, no campo da área trabalhista. O Vanderlei Moisés chega com informações. Especialistas em direito previdenciário que se debruçam sobre a PEC da Previdência apresentada pelo governo estão se deparando com temas que dizem respeito à área trabalhista. Advogados apontam que existe uma reforma trabalhista na Previdenciária. Para Ives Gandra da Silva Martins Filho, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, a reforma da Previdência segue na linha do ajuste fiscal do teto de gastos quanto ao setor público e na linha da reforma trabalhista quanto ao setor privado. Segundo ele, o novo governo está completando o que o anterior não conseguiu concluir. Até agora, as medidas identificadas indicam a intenção de reduzir os custos de contratação do trabalhador formal, antiga reivindicação dos empresários. Uma das mudanças com maior potencial de impacto envolve o custo previdenciário, que recai sobre a folha de pagamento e soma cerca de 30% da mão de obra. Pelo texto da reforma, empregados poderão escolher se vão contribuir pelo atual regime de previdência de repartição ou por um novo modelo de capitalização, no qual cada trabalhador se banca. A capitalização ainda seria regulamentada por lei complementar, mas a PEC já abre espaço para que o recolhimento dos empregados seja facultativo nesse regime. Vanderlei Moisés, direto da redação, para o Alerta Geral. Aí tem um problema muito grave, Luciano, que o governo, assim, você não se dá conta do perigo que tem aí nessa proposta. Que está muito claro que o governo está embutindo, dentro da reforma da Previdência, uma reforma trabalhista, pontos da reforma que nem foram abordados lá atrás pelo presidente Michel Temer, está muito claro. Agora, olha só o perigo, Luciano. É a questão do regime de capitalização que ainda nem sequer foi apresentado. O que o texto está dizendo aí, Luciano? Que se o empregado optar pelo regime de capitalização e não pelo regime próprio de previdência, o empregador fica desobrigado, ou seja, ele não fará contribuição para o regime de capitalização. Resumindo, eu vou esclarecer isso bem direitinho. É o seguinte, eu vou trabalhar numa empresa. Quando eu chegar na empresa, eu digo, olha, eu não quero contribuir para o INSS, eu quero um regime de capitalização. Só que o empregador não tem mais contrapartida. Não é obrigado a recolher a Previdência Social, no caso, para esse fundo de capitalização. Mas cadê a contrapartida dele?
O governo está preparando, na realidade, é um regime de capitalização idêntico ao do Chile, Luzenor, onde a capitalização é totalmente privada, onde só o trabalhador participa com o recolhimento do seu dinheiro, mês a mês, aplica-se o recurso, no final de tanto tempo de serviço, ele vai lá e vai se aposentar. Isso não dá certo como não está dando certo no Chile. O governo tem que dizer o seguinte: capitalização até pode ser, mas tem que ter contrapartida ou do governo ou do empregador. Beto, e aí fica um buraco, né? Porque você tem razão em um aspecto. Se tivesse comunicação do governo federal, talvez muitas dúvidas já teriam sido dirimidas e o governo sofreria hoje menos críticas sobre esse projeto da reforma previdenciária. São 7h35. Os prefeitos querem compromisso dos deputados federais com a agenda dos municípios do Ceará em Brasília. O Wellington Lima traz essa informação sobre a mobilização da Apresse para se reunir hoje em Fortaleza com os deputados federais. A Associação dos Municípios do Estado do Ceará, a Apresse, sediará nesta segunda-feira um encontro com a bancada federal do Ceará. O objetivo do evento, que será iniciado logo mais às 8 horas da manhã, na sede da entidade, é reunir prefeitos e deputados federais para discutir as necessidades mais urgentes dos municípios cearenses e solicitar aos parlamentares, nesse início de mandato, apoio às pautas de interesse municipalista. Segundo o presidente da entidade, Nilson Diniz, o encontro será um momento fundamental, não só para aproximar os prefeitos e a bancada, mas promover um importante debate em torno de temas capazes de fortalecer as gestões municipais e fomentar o desenvolvimento dos municípios cearenses. De acordo com ele, todos os deputados federais do Ceará foram convidados para esse encontro estadual que precederá a próxima marcha a Brasília em defesa dos municípios, que acontece de 8 a 11 de abril. O encontro será realizado em torno de pautas fundamentais para gestões municipais, como o novo Fundeb, aumento do FPM em 1%, a atualização monetária dos valores dos programas federais, cessão onerosa do pré-sal, discussão sobre os royalties do petróleo do judiciário, lei Cadim, revisão do Garantia Safra, financiamento para coletas seletivas, financiamento habitacional, energias renováveis para repartições públicas, entre outros temas. Informou Wellington Lima para o Alerta Geral. Jornalista Beto Almeida, a mesa do café da manhã na Apresse em Fortaleza já está pronta para receber os 22 deputados federais do Ceará. Pelo menos essa é a expectativa do presidente da Apresse, Nilson Diniz, para essa primeira reunião em 2019. São pautas longas, uma agenda bem puxada que a Apresse, que os municípios têm com os deputados federais. Resumo da ópera. O que os prefeitos querem, na realidade, Zenor, é rediscutir formas em que haja melhor e maior distribuição direta de recursos da União para os municípios. Resumo é isso. Na realidade, isso o nome técnico se chama discussão do Pacto Federativo. O que é este Pacto Federativo, Luzenor? É exatamente as contrapartidas, os direitos e deveres que cada ente federado tem, os municípios, os estados e a União. Só que hoje os prefeitos, de forma muito justa, diga-se de passagem, reclamam que eles recebem muito mais deveres do que direitos. Recebem muito mais responsabilidades do que contrapartidas de transferência de recursos da União. Hoje o município está totalmente amarrado, manietado, como se diz. Ele tem, inclusive, que aplicar 25% de educação, tanto por cento em saúde, ele tem que aplicar tanto em ação social, enfim. E cadê os recursos que não vêm? Por isso que eu digo que, por exemplo, nessa pauta, a questão dos recursos do pré-sal é um ponto essencial. Um ponto que vai também ser muito importante para eles é essa proposta que o ministro Paulo Guedes, inclusive, falou ontem ao jornal Estado de São Paulo, Zenor, de tirar aquela história de liberar o orçamento, completamente o orçamento, para que os deputados federais, na hora que for votar, aplicar os recursos integralmente em áreas que eles considerem prioritárias. Os prefeitos, isso daí é música no ouvido dos prefeitos. Sabe por quê? Porque finalmente, se for levado adiante essa proposta do ministro Paulo Guedes, significa dizer o seguinte, que não vai ter mais aquele comprometimento de percentuais
para aplicação em áreas específicas como saúde e educação. São 7h39, coincidência ou não, Beto Almeida, essa marcha dos prefeitos acontece no momento em que o presidente Jair Bolsonaro mobiliza os aliados deputados federais para garantir votos favoráveis à reforma da Previdência Social. E os prefeitos em todo o Brasil podem cumprir um importante papel como aliado do governo federal. Naturalmente, para cumprimento dessa missão, precisa ter uma contrapartida, a atenção do Palácio do Planalto com os municípios. Ou seja, o governo federal, Zenô, vai sofrer, na realidade, muita pressão. Se já tem pressão partindo do próprio Congresso Nacional, vai ter pressão de entidades fortes, como é o caso, por exemplo, da APRESS nessa marcha a Brasília, de 8 a 11 de abril. São 7h40, a cidade de Juazeiro do Norte continua no noticiário político negativo, com um novo escândalo na Prefeitura de Juazeiro do Norte. Solon Vieira. O Ministério Público do Ceará solicitou à Justiça a suspensão dos pagamentos da locação do terreno onde funciona o lixão de Juazeiro do Norte, pois é ele de propriedade do irmão do prefeito e também secretário municipal de Meio Ambiente, Luiz Ivan Bezerra de Menezes. Os promotores de justiça apontam indícios de que o valor da locação do imóvel esteja acima do valor de mercado. O terreno de 113 hectares fica na zona rural, no sítio Palmeirinha, e foi avaliado em 2009 pela Secretaria da Fazenda em R$250 mil. O município avaliou em 2017 uma parte do imóvel, 20 hectares, em cerca de 2 milhões, e por esta parte do imóvel, o município paga mensalmente R$19 mil ao irmão do prefeito. Por este motivo, o Ministério Público solicitou a realização de perícia para avaliação do valor da locação e o depósito judicial dos valores até a definição do valor de mercado. Já foram pagos mais de R$1 milhão de 2013 a 2018 pelo aluguel do terreno. O Ministério Público não dispõe dos dados sobre os valores pagos em anos anteriores. Da São Junsat Grande Cariri, Solon Vieira para o Alerta Geral. O prefeito de Juazeiro do Norte, Arnon Bezerra, começa mais uma semana cercado por denúncias e é obrigado a prestar contas à justiça, como conta o Carlos Silva. O prefeito de Juazeiro do Norte, Arnon Bezerra, ao enfrentar a cobrança do Ministério Público Estadual para suspender o pagamento do aluguel pela prefeitura de um terreno de propriedade do irmão Luiz Ivan, mantém o município no noticiário local e nacional com fatos negativos para a maior cidade do interior do Ceará. Arnon, que exerce o primeiro mandato de prefeito e nesse momento perde o sono com investigações da Polícia Federal e do Ministério Público sobre denúncias de uso do dinheiro público na eleição do filho Pedro Bezerra à Câmara Federal, pensa na reeleição, mas pode enfrentar o mesmo dissabor dos antecessores, que mesmo no cargo não conseguiram renovar o mandato. Os eleitores de Juazeiro do Norte demonstraram nos últimos 20 anos repulsa aos prefeitos envolvidos em escândalos e que, ao tentarem a reeleição, foram derrotados. A sina atingiu os prefeitos Mauro Sampaio, Carlos Cruz e Raimundo Macedo. Entre lideranças políticas e comunitárias de Juazeiro do Norte, Arnon Bezerra poderá também construir o mesmo destino, caso não mude o modelo político que o envolve. Hoje, em denúncias de má administração, privilégios para familiares com o dinheiro público do município. Do Ceará agora para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Ainda falta acrescentar aí, Luciano, também Manuel Santana, que passou pelo mesmo problema, não conseguiu a reeleição. Não é dilema, não é nada do acaso, não é obra do destino. Simplesmente, isso é uma questão de gestão. É uma questão política. Graças a Deus, há no poder do eleitor, seja ele de Juazeiro ou de qualquer outra cidade, o poder de decisão que é o voto. Não concorda, não dá direito à reeleição. Arnon corre esse mesmo risco. Não estou aqui vaticinando, nem dando uma de mãe de Ná, mas a possibilidade de ele não conseguir a reeleição dele é enorme por conta disso também. Aliás, dizendo, esses atos de improbidade, porque isso é ato de improbidade administrativa do Zé Arnon, contraria inclusive a expectativa que existia em torno dele
por ele ser exatamente um político experiente, um cara que tem uma passagem grande pelo Congresso Nacional, que poderia exatamente fazer, Zenon, uma curva nessa história política e administrativa em Juazeiro do Norte. Mas não, Arnon Bezerra fez a opção pelo velho na política, pelas piores práticas, pela manutenção do que já existia de ruim na prática política em Juazeiro do Norte, infelizmente. E olhando para a Assembleia Legislativa, jornalista Beto Almeida, e para finalizar o bate-papo político, nós temos também a agenda sendo retomada no Poder Legislativo Estadual do Ceará após o período de carnaval. O presidente Sarto Nogueira já está com a agenda bem definida. Tem, Luciano, tem a agenda definida. Passou aquele momento inicial de maiores cobranças, inclusive em dúvidas em relação à questão da formação das comissões técnicas da casa. Hoje elas já estão compostas conforme os seus critérios partidários. A Assembleia Legislativa está retomando esta semana suas atividades no pós-carnaval, inclusive com várias discussões já aí bem encaminhadas com relação à questão da pauta relativa às mulheres, já que este mês de março, sexta-feira, 8 de março, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher, mas na própria Assembleia Legislativa vai ter uma pauta ainda de debates agora no pós-carnaval, e não apenas lá na Assembleia Legislativa, diga-se de passagem, na Câmara Municipal de Fortaleza também. O vereador Antônio Henrique, que é o atual presidente da Câmara Municipal, diz que quer retomar este período pós-carnaval, imprimindo um ritmo de trabalho bem forte e muito atual em relação a temas que são preocupação constante dos munícipes aqui na capital. 7 horas e 46 minutos. A você, Beto Almeida, um bom início de semana. Um bom dia e até amanhã. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Atenção, servidores do Estado do Ceará. Começou a etapa de prova de vida do recadastramento geral para todos os servidores ativos e inativos. Você realiza tudo no autoatendimento de qualquer agência Bradesco. Basta ir ao banco no mês do seu aniversário. Quem fez o recadastramento em 2018 também precisa fazer a prova de vida. Dúvidas? Ligue 0800 085 1622. Governo do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. Caucaia está unida contra o mosquito da dengue. As 4 maiores secretarias da prefeitura declararam guerra contra o Aedes aegypti, que também transmite a zika e a chikungunya. Uma grande campanha de mobilização está em andamento para diminuir os criadouros do inseto. E a sua participação caucaiense é muito importante. Elimine recipientes que podem acumular água. O mosquito se reproduz até numa tampinha de refrigerante. A prefeitura vai envolver escolas e intensificar a limpeza nos bairros com maior incidência do mosquito. Prefeitura de Caucaia, nossa missão é cuidar de você. Quer falar com a grande Fortaleza e interior do estado? Estamos aqui no Jornal Alerta Geral, das 7 às 8 horas, de segunda a sábado. Jornalismo com qualidade e compromisso com a verdade. Aqui e na internet. As notícias do Jornal Alerta Geral estão no Ceará agora. Fique por dentro e bem informado. Acesse www.cearagora.com.br. No ônibus, alguns gestos são gratuitos e todos deveriam conhecer e adotar. Quer ver alguns exemplos? Bom dia, por favor, obrigada. Viu? Esses gestos simples fazem toda a diferença. Ao entrar no ônibus, no terminal de integração ou nos pontos de parada, seja mais tolerante e gentil. Respeite o profissional do transporte coletivo. Lembre-se, quem dá gentileza, recebe gentileza. Um transporte melhor começa por você, passageiro. Uma campanha do Sindi Ônibus por mais gentileza. Os benefícios sociais, as informações previdenciárias mais importantes do seu dia. Todo sábado às 7 horas da manhã, Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando Luzenor de Oliveira, uma voz em defesa dos seus direitos. Apresentação Lucinha Barbosa. Alerta Geral. Economia, negócios, as suas finanças e o seu bolso com o jornalista Carlos Alberto Alencar.
Bom dia, Luzenor. Bom dia, ouvintes do Alerta Geral. Olha, chama a atenção a velocidade com que os cenários para a tramitação da reforma da Previdência vêm se deteriorando, alerta o experiente jornalista econômico José Paulo Kupfer, colunista dos jornais O Estado de São Paulo e O Globo. Tanto as previsíveis dificuldades da retomada da atividade econômica, quanto as dúvidas em relação à eficiência da coordenação do governo Bolsonaro no Congresso, fatores decisivo impacto no processo, ganharam corpo em pouco mais de 20 dias. O artigo O PIB de 2019 já começou a subir no telhado, que foi publicado no site, no portal Poder 360, tentava pinçar essa tendência. O artigo de autoria do jornalista econômico José Paulo Kupfer. Informações preliminares sobre o ritmo da economia no último trimestre de 2018, bem como observações dos desacertos na base aliada do governo no Congresso, causados pelo protagonismo do presidente Bolsonaro e de seus filhos em redes sociais, formavam, então, a base de conjecturas. Nesse meio tempo, o IBGE divulgou os dados oficiais do comportamento da economia em fins de 2018 e no conjunto do ano, confirmando que a herança positiva deixada para 2019 seria mínima. Também nesse meio tempo, diz o jornalista, depois de um carnaval que lhe foi adverso em reações populares, Bolsonaro avançou o sinal com a publicação em sua conta no Twitter de um vídeo escatológico e pornográfico, provocando forte repercussão negativa, inclusive internacional. Para quem acredita que a reforma previdenciária é a panaceia de todos os males econômicos brasileiros, a evolução dos acontecimentos pode ser mesmo preocupante, diz José Carlos Kupfer. Aprovar sacrifícios de todos, configurados no aumento do tempo de contribuição para a aposentadoria, na redução de benefícios previstos na reforma Bolsonaro-Guedes, não só exige grande capacidade de liderança e coordenação política, como se torna a missão ainda mais difícil em um ambiente de baixo crescimento, marcado por níveis altos de desemprego e de informalidade. O José Paulo Kupfer faz outras advertências em seu mais recente artigo. Ele diz que o fato é que, mal vencidos os 2 primeiros meses de 2019, uma variação do PIB de 2% já desponta como tendência de teto para as projeções de crescimento para este ano. Carlos Alberto Alencar para o Alerta Geral. São 7h53. Gigante das mídias sociais, o Facebook, anunciou que vai excluir grupos e páginas que espalham informações falsas sobre vacinas na plataforma. A prática tem prejudicado as campanhas de vacinação no Ceará e no país. A empresa não informou, porém, quando as medidas começam a funcionar na prática. A rede social, fundada por Mark Zuckerberg, é a mais popular do planeta, com aproximadamente 2,27 bilhões de perfis, conforme dados compilados pela empresa de pesquisas Statista. O Brasil é o terceiro país com mais usuários na plataforma, com cerca de 130 milhões. Em setembro, o Ministério da Saúde havia rastreado 185 focos de fake news na internet, temas de saúde alvo de publicações com dados ou evidências científicas incorretos. Cerca de 90% dos focos de mentiras eram sobre vacinas, como publicações que tratam de supostos riscos de imunizantes. Nos últimos anos,
houve no país queda significativa nas taxas de imunização contra doenças como sarampo e poliomielite. São 7h54 agora. Justiça paga 6,4 bilhões de reais em precatórios. Almir Fernandes. Quem tem precatórios do INSS para receber vai botar a mão na grana a partir de abril. 6 bilhões e 400 milhões de reais serão pagos para contribuintes que ganharam na Justiça alguma causa contra a Previdência Social. Deverão receber apenas quem teve a decisão final do juiz entre o dia 2 de julho de 2017 até o dia 1º de junho de 2018, com indenizações acima de 56 mil reais. O dinheiro será liberado pelo Conselho da Justiça Federal. Depois, cabe ao Tribunal Regional, onde cada caso foi julgado, realizar os pagamentos. Em geral, os processos contra o INSS são motivados por revisões de benefícios, pensões e outras questões previdenciárias. Para saber se vai receber o precatório, o aposentado pode pesquisar o processo na internet, no site do Tribunal Regional Federal, onde a causa foi julgada. Além dos precatórios do INSS, o Conselho da Justiça Federal vai liberar também pagamentos de outras ações contra entidades da União, que totalizam quase 24 bilhões de reais. Com informações da rádio Várzea Alegre FM, para o Jornal Alerta Geral, Almir Fernandes. 7h56, deputada estadual Aderlânia Noronha presta homenagem às mulheres e destaca lutas femininas. Sátiro Salles. Em pronunciamento pela passagem do Dia Internacional da Mulher, na sexta-feira, a deputada estadual Aderlânia Noronha, do Solidariedade, lembrou que a data teve origem no século XIX, início do século XX, no contexto das lutas femininas por melhores condições de vida e pelo direito ao voto. Ela saudou e homenageou todas as mulheres cearenses, pontuando que muitas delas enfrentam jornadas duplas de trabalho. A deputada chamou atenção ainda para a violência contra as mulheres, afirmando serem assustadoras as crescentes estatísticas de feminicídio no país, em muitos casos por motivações banais. Aderlânia manifestou seu protesto e convicção de que esta realidade cruel e covarde precisa cessar definitivamente. E acrescentou que no seu primeiro mandato elegeu com prioridade as causas sociais e femininas, apresentando sim muitos projetos e alguns já aprovados em defesa da mulher cearense. Entre eles, a criação da Semana Estadual pela Não Violência contra a Mulher, a inserção da campanha Mais Mulheres na Política no calendário de eventos do Estado, a criação de postos avançados nas delegacias de polícia civil para o atendimento à mulher vítima de qualquer tipo de violência e a instituição de medidas de prevenção e combate ao crime de assédio e abuso sexual de mulheres nos meios de transporte coletivo intermunicipal no âmbito estadual. Aderlânia finalizou prometendo que sua luta na defesa e proteção da mulher cearense continuará intensa neste segundo mandato. Sátiro Salles para o Alerta Geral. Alerta Geral. Esporte. Chegou a hora de falar de esportes. Final de semana movimentado nos campeonatos estaduais, campeonato cearense, paulista, carioca e muitos outros pelo Brasil afora. Vamos começando pelo campeonato paranaense, destacando o jogo do Coritiba, que jogou fora de casa contra a equipe do Cianorte e venceu de 4-0. Destaque desse jogo é que o Coritiba estreou o goleiro Muralha, aquele que falhou bastante no Flamengo em sua passagem pela Gávea. E agora está aí voltando a sua carreira no futebol brasileiro depois de chegar do Japão. Vamos agora falando de campeonato carioca, que teve no final de semana a terceira rodada da segunda fase, a Copa Rio. Destaque para o clássico entre Flamengo e Vasco da Gama, ou seja, Vasco e Flamengo, já que o mando de campo era do Vasco. O Flamengo venceu o jogo até os 48 minutos do segundo tempo e sofreu um gol de pênalti, terminando o clássico empatado em 1-1. O Fluminense jogou ontem contra a Cabo Friense e venceu pelo placar de 2-1. Vamos agora passando do campeonato paulista. Os grandes, ninguém venceu. O São Paulo jogou em casa contra a Ferroviária e empatou pelo placar de 1-1 no Pacaembu. O Mirassol recebeu o Palmeiras e também ficou no empate de 1-1. Já o clássico entre Corinthians e Santos, na Arena Corinthians, ficou no empate de 0-0. Do Campeonato Paulista, vamos agora para o Mineiro. Patrocinense 0, Atlético Mineiro 1, América Mineiro 2, Tupinambás 0, Cruzeiro 2, Tombense 0. A classificação do Mineiro tem
Atlético em primeiro com 22, América Mineiro em segundo com 21, o Cruzeiro é o terceiro com 19 pontos. No Campeonato Gaúcho, bola rolando também no final de semana. O Grêmio venceu o São José pelo placar de 3-0 e o Internacional venceu a equipe do Aimoré pelo placar de 2-0. A liderança do Gaúcho, o Grêmio com 23 pontos é o primeiro, o Internacional vem em segundo com 19 pontos. Vamos agora desembarcando na Copa do Nordeste. 2 jogos movimentaram a 6ª rodada da competição no dia de ontem. O Santa Cruz jogou em casa com o CSA e ficou no empate de 1-1. E o Salgueiro recebeu o Motoclube do Maranhão e empatou pelo placar de 0-0. Para fechar nossa participação no esporte de hoje, vamos falando do Campeonato Cearense. 3 jogos movimentaram a 6ª rodada da segunda fase. No último sábado, o Atlético Cearense empatou no Presidente Vargas pelo placar de 0-0 com Floresta. O Ferroviário, no Presidente Vargas, já ontem domingo, empatou em 1-1 com o Horizonte. E o Clássico Rei no Castelão também terminou empatado pelo placar de 0-0. Um jogo bastante movimentado. No segundo tempo, o Ceará carimbou a trave do Fortaleza por 2 vezes. Mas no final ficou mesmo no empate de 0-0. Um bom jogo na Arena Castelão, que estava com um bom público. A classificação de momento do Campeonato Cearense tem o Ceará em primeiro com 12 pontos, o segundo é o Floresta com 10, em terceiro vem o Atlético Cearense com 9, em quarto vem o Ferroviário com 8 pontos. O Fortaleza aparece em quinto lugar, também com 8 pontos. A 7ª rodada do Campeonato Cearense tem bola rolando na próxima quarta-feira. Ferroviário e Ceará, Fortaleza e Floresta, Atlético Cearense e Guarani de Sobral, Barbalha e Horizonte. Lembrando que é a última rodada da segunda fase, todos os jogos às 21h30. Falando de esportes, de Assis Lira para o Alerta Geral. Final da edição do programa de hoje. Obrigada pelo seu carinho, audiência, uma excelente semana a todos nós. Em instantes no site cearagora.com.br, na íntegra você tem todas as informações do programa de hoje. Uma ótima segunda-feira, não esqueça o nosso encontro amanhã às 7 horas. Até lá! Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.